Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Álvaro Cândido e o tema desta aula será Projeto de Pesquisa e Relatório de Pesquisa. Pois bem, depois de uma longa caminhada sobre o que é pesquisa, como se realizar a pesquisa, esta aula terá uma abordagem mais especificamente sobre a parte escrita no que se refere à pesquisa, sendo que o projeto de pesquisa é um documento referente à pesquisa. E o relatório de pesquisa também é um documento referente à pesquisa. A grande diferença entre os dois poderíamos dizer que são bem similares. É que o projeto de pesquisa ele é elaborado antes da pesquisa. Já o relatório de pesquisa ele pode ser realizado durante a pesquisa como relatório parcial. Então vamos considerar que a sua pesquisa durará um ano. Pode ser que você tenha que entregar um relatório parcial no meio da pesquisa, ou seja, com 6 meses, e depois, no final da pesquisa, um relatório final, após 12 meses. É importante dizer que eu vou apresentar aqui algumas partes importantes, porém, cada curso possui suas regras específicas e pode ser que essas regras mudem. Então, dependendo a pesquisa, lembra a pergunta? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? É para um trabalho de conclusão de curso? Sim ou não? Se for sim, se for esta, a motivação da pesquisa, é preciso buscar os documentos que regulamentarizam, regulamentarizam agora, os documentos que regularizam este tipo de pesquisa, Porque o que acontece? Pode ser que dentro de uma mesma instituição, de um mesmo campus, as regras sejam diferentes. Então, tem curso técnico, tem um curso de graduação, tem o curso tecnólogo, e pode ser que sejam diferentes os critérios, a forma de escrever os trabalhos. Então, aqui eu vou trazer os principais elementos, mas fique atento à norma do seu curso, tudo bem? Mas de uma maneira geral, vale aqui entender a lógica do projeto de pesquisa e do relatório de pesquisa, tudo bem? Então eu vou apresentar uma estrutura genérica que poderá ser utilizado para o projeto e o relatório de pesquisa. Lembrando que o verbo que vai neste documento, sempre ficar atento se foi algo que será realizado, então o será, que é diferente do foi realizado, algo que já aconteceu. Então isso pode ser algo que difere muito o projeto de pesquisa, que é algo que será realizado, sendo que no relatório de pesquisa as ações já se remetem ao passado, Sendo que alguns elementos, algumas partes, pode ser escrita que foi realizado isto, em outras partes será realizado isto. Então, o projeto de pesquisa é algo para o futuro. Então, será realizado, será conduzido, será medido. Já o relatório de pesquisa, podemos ter elementos que já foram concluídos e outros elementos que serão concluídos. Beleza? Então, vamos dar início? Bem, algumas noções preliminares. Se o projeto ele não for bem planejado, se não for escrito, pode acontecer de que no meio da pesquisa, o pesquisador, o aluno, ele pense assim, para que eu estou fazendo tudo isso, Então, eu obtive aqui muitos dados, gastamos recursos, tempo, e para que mesmo tudo isto? Então essa dúvida ela pode surgir em função de não ter um projeto de pesquisa bem elaborado. Pode ter sido uma falha na escolha do método, da técnica, pode ter sido uma falha por falta de realizar uma revisão bibliográfica, vasta. Então são uma das causas. Na pesquisa, nada se faz ao acaso, Então, no projeto de pesquisa, tudo que vai estar escrito ali tem um motivo. Deve ser previsto, então, um tema, os objetivos, metodologia, como que será realizada a coleta de dados, como que será realizada a análise desses dados, a interpretação e também a elaboração dos relatórios. Quais são as previsões, o que esses relatórios deverão conter. Então, assim,
Esses elementos que eu já trago aqui no início, por exemplo, como que será realizada a coleta dos dados? Provavelmente deve-se buscar se alguém já fez uma pesquisa e já utilizou uma metodologia de coleta de dados para que você faça algo que alguém já fez e deu certo, né? Se a pesquisa for algo novo que ninguém fez, deverá ter uma justificativa já antes de executar a pesquisa, deve ter uma justificativa de por que você vai realizar a coleta dos dados desta forma. Tá? Então, aqui só um exemplo. Perceba que nada se faz ao acaso. Não pode não estar previsto e, de repente, você escolhe uma forma de fazer uma etapa da pesquisa porque você quer e não tem uma justificativa. Tá? Então, tudo tem que ter uma justificativa. Então, vamos lá. Pensando na parte estrutural da escrita da pesquisa, né, então começa lá com a capa. Então, a capa ela é um elemento obrigatório no relatório e no projeto. E o que vem na capa? Vem o nome da instituição, então Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação Goiano, ou IF Goiano, mas geralmente coloca-se o nome inteiro da instituição, o nome do autor ou autores. Vem o título também. O título ele é muito importante. Quem lê o título, ele precisa, esse leitor, já entender o objetivo do trabalho, então entender o trabalho como um todo. Então o título tem que ter uma grande atenção. Geralmente se escolhe um título e pode ser que depois que for definido o problema, as hipóteses, metodologia, então depois pode ser que esse título seja reelaborado para que ele contemple os objetivos do trabalho. Então ele deve ser claro, preciso, né, identificando o seu conteúdo. O título ele não corresponde ao tema, até mesmo porque o tema ele é um pouco mais abrangente, mas aos objetivos geral e específicos, né, sendo uma síntese desses objetivos. O subtítulo, se houver, ele deve vir depois do título, depois dos dois pontos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que o objetivo de um trabalho seja avaliar a produtividade da cultura do tomate sob doses de nitrogênio em solos do cerrado. Tá? Então, o título poderia ser a avaliação da produção de tomate, entendeu? Poderia ser bem parecido com o objetivo. Quando o leitor ele ler lá, avaliação da cultura de tomate submetido a diferentes doses de nitrogênio cultivados em solos do cerrado. Quando você lê isto, você já sabe que esse trabalho está falando sobre produtividade, sobre tomate, sobre doses de nitrogênio e sobre solos do cerrado. Então não é que é igual ao objetivo, mas remete ao objetivo. Se houver mais de um volume para o trabalho é colocado, mas geralmente não tem. Quando a gente pensa assim, não é comum. Embaixo da capa, né? Tudo isso daqui é em uma folha, tá? Em uma página, perdão. Embaixo vem a cidade, no caso, a cidade da instituição onde vai ser apresentado o trabalho. Então, no caso aqui, Cristalina. E depois vem o ano, né, da entrega do trabalho. Então, isso é uma página. Segunda página. Então, vem os seguintes elementos: o nome do autor, o título, subtítulo, se houver, o volume, se houver, mas não é comum. Aí é interessante que terá natureza, que é descrever qual que é o tipo de trabalho. É um projeto? É uma tese? É dissertação? É um trabalho de conclusão? Pode ser também uma atividade. Muitas vezes, né, esse modelo aqui para projeto de pesquisa e relatório de pesquisa, ele é um modelo genérico. Pode ser que o professor lhe peça um relatório de outra coisa, por exemplo, um relatório de uma aula prática, e você pode sim utilizar essa estrutura como norteadora para você construir esse relatório. Então, ao invés de você colocar lá na folha de rosto projeto de pesquisa, né, que é o tipo de trabalho, projeto de pesquisa para obtenção do título de mestre, né? Poderia ser
relatório de aula prática como um elemento de avaliação da disciplina tal. Então, poderia descrever, né, o tipo e qual que é o objetivo, né? Então, veja que tipo nós temos: projeto, tese, dissertação, trabalho de conclusão, como eu mencionei, poderia ser uma atividade, e aí tem os objetivos. Então, a tese, o objetivo é obtenção do título de doutor; dissertação, obtenção do título de mestre; trabalho de conclusão de curso, obtenção do diploma, né, de bacharel, de técnico, de tecnólogo, certo? E por assim vai. Mas, por exemplo, o objetivo poderia ser, né, como um componente avaliativo na disciplina. Poderia ser um trabalho da disciplina, para valer nota. Então, não seria para obter um diploma. E daí, em alguns casos, pode colocar, né, o nome da instituição, da disciplina, dependendo se for o caso, da área de concentração. Então, tudo isso daqui vai depender para que você está escrevendo esse projeto ou esse relatório, tá? Aqui no caso vem o nome do orientador, quando é pesquisa, mas se fosse para um professor de uma disciplina, poderia colocar o nome do professor da disciplina. Tá? Local, aí lá embaixo vem a cidade e também vem o ano. Eu vou passar modelos, tá, sobre esses relatórios, esses projetos, para que fique mais visível. Então, até eu oriento você que eu vou disponibilizar, abra já o PDF, o modelo, para que você também acompanhe lá no modelo o que eu estou falando aqui, porque às vezes não fica muito visível para você, porque aqui é a explicação sobre um determinado documento acadêmico, tá? É importante dizer que o modelo que eu estou disponibilizando não é um modelo perfeito, tá? E ele é um modelo para outras situações. Então, cada situação exige um tipo de documento diferente. Tá? Então, um projeto ele pode sim ser diferente de um campus para outro, um projeto, um relatório, tudo isso vai depender muito. Tá? Então, só para deixar claro isso. Mas como eu mencionei no início já, isso daqui é um bom norte para você saber o que precisa ter, o que você precisa se preocupar a colocar no trabalho. Resumo. Bem, resumo. Então, geralmente são dois resumos que há. O primeiro na língua vernácula, ou seja, português, e o segundo na língua estrangeira, que geralmente é inglês. E daí é o famoso abstract, que é a tradução para resumo, tá? O resumo, ele deve ressaltar sempre o objetivo do trabalho, o método utilizado, os resultados e as conclusões do documento. Lembrando que o resumo, ele vai ficar no máximo 500 palavras, né? Então é de 100 a 500 palavras, alguns até 250 palavras. Então, nesse pouco de palavras, olha só, precisa se colocar objetivo, método, resultados e conclusões. Bom, este é o objetivo do resumo. De uma maneira rápida, o leitor, a partir dessa leitura breve, ele vai ter já uma noção de todo o trabalho. É por isso que se chama resumo. O resumo ele deve ser composto de uma sequência de frases concisas. O que é essa sequência de frases concisas? Ele escreve uma parte, ponto final, continua na mesma linha, ponto final. São frases, né, e concisas porque são importantes, né, e já são conclusivas, tá? Elas são afirmativas, então sempre não vai colocar o inverso, né? Não foi feito e não foi. Então é tudo que você está afirmando. Então não tem um não, tá? Não tem tópicos e numeração no resumo, então ele é contínuo. E recomenda-se o uso de parágrafo único. Na verdade, assim, são recomendações, mas geralmente ele é um parágrafo só, esse resumo, cheio de frases e dá o ponto final e continua ali na mesma linha. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Não utilizar símbolos, fórmulas e equações. Aí aqui, né, como de acordo lá com a ABNT-NBR, trabalhos acadêmicos de 150 a 500 palavras, aí depende, né, o que eu comentei, vai depender da norma do curso, porque isso pode ser muito variável. E artigos de periódicos de 100 a 250 palavras, vai depender também da revista, como são as regras. Sumário. O sumário, sabe quando você pega um livro e você acessa lá o sumário, propriamente dito? Que no caso tem cada capítulo de livro e quais são as páginas correspondentes?
aqueles capítulos, é isso. Então aqui é um exemplo, né? Então perceba que os títulos, né, aqui das partes, eles são alinhados, né? Então isso é muito importante. Então aqui, minha sugestão, se tiver alguma dúvida em relação a isto, vídeos no YouTube para ensinar a justificar os textos no Word, tá? Então o sumário é a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem, né, em que a matéria dele se sucede. Aí uma coisa muito importante, o sumário, perceba que aqui nós estamos respeitando uma ordem, tá? Ele não vai ter no sumário o resumo, ele não tem a capa. Então começa na introdução. Tá? Então a introdução é o primeiro item que vem no sumário. O que vem antes, capa, folha de rosto, resumo, tem outros componentes, elementos textuais que eu não coloquei aqui, por exemplo, dedicatória, epígrafe, mas são opcionais, eu não coloquei, tá? Mas também não vão no sumário. Então o sumário começa com a introdução. Tudo bem? Então, introdução. A introdução é uma parte textual muito importante. E eu digo o seguinte, dependendo do texto, eu já vi introdução que tem sim citações. Por exemplo, artigo científico. A introdução tem citação. Aí você vai perguntar, mas professor, mas você está falando de artigo científico? Você está falando de projeto de pesquisa e você está falando de relatório de pesquisa. Por que você está falando de artigo? Porque às vezes confunde. Ah, mas às vezes tem introdução, às vezes não tem introdução. O que eu faço? Então depende. Você tem, assim, de uma maneira geral, quando você for escrever um trabalho relacionado à pesquisa, a primeira coisa qual que é a norma do que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso? Cadê a norma? Perguntar para o orientador ou para a orientadora, tem algum modelo de trabalho já realizado para me dar uma olhada? Então, é o começo, né? Você vai escrever um trabalho que vai passar por uma avaliação de acordo com as normas e você precisa, então, pedir essas normas. Nós temos a ABNT, né, que tem várias normas, mas isso em caso nacional, mas é possível que existam normas locais diferentes das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é muito importante considerar a ABNT e também as normas locais, tá? Então assim, eu só estou explicando isso para às vezes não pensar por que diverge, né? Estou deixando bem claro que muda mesmo. Eu gostaria que fosse tudo igual, padronizado, mas infelizmente não é assim. A introdução deve ter a apresentação do problema investigado. Então aí vem o tema, né, o assunto que se deseja provar. É preciso delimitar o tema geograficamente e espacialmente. Né, aquela questão de, às vezes, considerar a regionalidade do problema. Para não ficar assim, você não vai solucionar o problema, todos os problemas. Você está vendo algo mais específico. Nós já falamos sobre problema em outras aulas. O objetivo geral, né, que é algo mais global, já falamos também. Vem também na introdução os objetivos específicos, que tem caráter mais concreto, e os objetivos específicos que ajudam a alcançar o objetivo geral. Aí tem também a justificativa, né, que tem as suas explicações. A justificativa apresenta o porquê que se está realizando essa pesquisa, qual que é a importância, né? Aí vai falar qual que é o estágio que está esse tema, por isso, né? Então, olha, os trabalhos desenvolvidos vieram até aqui e é por isso que vai se continuar e por aí vai. Qual que são as contribuições teóricas, né, que essa pesquisa vai trazer, importância do tema, os pontos de vista. O problema, né, que deve estar conectado com o tema proposto e deve esclarecer a dificuldade que a pesquisa busca solucionar. Tudo são tópicos que já foram comentados. As hipóteses, que são as respostas prováveis, supostas e provisórias, que inclusive serão testadas, né, pela pesquisa. E também pode ter aqui as variáveis, né, trazer quantitativas, qualitativas, características. Então as variáveis elas podem ser de diferentes modos.
Uma outra informação importante. A introdução, ela pode ser um textão cheio de parágrafos juntos, ou ela pode ser um texto fracionado. Então pode ter introdução, aí vem lá, objetivo, tal. Então depende. Pode ter um texto e depois em objetivo, justificativa. Vai depender muito, tá? Eu diria assim, de uma maneira geral, pode fazer tudo junto, tá? Então, por parágrafos, né, vem o problema, a relevância, aí você pode trazer a justificativa primeiro, quais são os objetivos da pesquisa, né? Então, assim, você poderia fazer nessa ordem. Traz o problema, que apresenta, né, o problema geral, o tema da pesquisa, começa assim. Depois traz a justificativa, qual que é a importância de se pesquisar aquilo. Depois traz qual que é o objetivo da pesquisa e quais são as hipóteses e as suas variáveis, né? Poderia trazer nessa ordem. Tema, problema, justificativa, objetivos, hipóteses com as variáveis. É uma boa sequência. Pode fazer diferente? Pode, tá? Minha sugestão seria esta. Desenvolvimento. Bom, o desenvolvimento aqui tem alguns itens, mas já vou adiantar o seguinte: não precisa ter tudo que está aqui. Por que não precisa ter tudo? Depende muito o tipo da pesquisa, a profundidade da pesquisa. Lembre-se lá que nós temos trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese. Tá? Então isso daqui é genérico para dar um direcionamento das possibilidades. Tá? O desenvolvimento, veja bem assim o ritmo que nós estamos. Nós tivemos uma capa que tem um título, autor do trabalho, folha de rosto, né? Para que a folha de rosto tem uma grande diferença, que é a natureza. Esse trabalho é para trabalho de conclusão de curso. Aí vem o resumo, tá? Sumário, que vem lá as páginas e as partes do texto. Introdução. Olha só, a introdução, quem lê a introdução, a pessoa tem uma boa noção do trabalho, porque é apresentado o tema, problema, justificativa, qual que são os objetivos do trabalho, hipótese e as variáveis. Eu sei que eu estou repetindo, tá? É proposital mesmo para entrar na cabeça. Desenvolvimento. O desenvolvimento é o centro do trabalho. É o centro do projeto de pesquisa, é o centro do relatório de pesquisa, ou poderia ser outro tipo de relatório, como eu comentei. Tá, vamos lá então. Dentro do desenvolvimento, ele pode ter vários subitens. Inclusive, a palavra desenvolvimento, ela não aparece na parte escrita. Como assim? Fiquei confuso. Bom, a introdução aparece. Todos esses itens aqui, né? Você não vai escrever tipo assim, capa, e vir a capa. Não se escreve capa. Capa é a página. Folha de rosto também é a página. Você não vai escrever folha de rosto no trabalho. Resumo, você escreve na página lá em cima. Resumo e vem um resumo. Depois vem o abstract, que é o resumo em inglês. Você escreve abstract e vem o resumo em inglês. Sumário, você escreve. Introdução, você escreve. Desenvolvimento, você não escreve. O que significa? Que na parte de desenvolvimento vem várias etapas e essas você vai escrever. Quais etapas são essas? Bom, aí são várias, olha só. Método de abordagem, método de procedimento, técnicas, delimitação do universo, tipo de amostragem, embasamento teórico, cronograma, orçamento. De uma maneira geral, veja bem, poderíamos dividir em duas, tá? Eu estou apresentando, né, todas as possibilidades, mas geralmente aqui nós teríamos os materiais e métodos, que são apresentados, o que se utilizou de ferramenta, de equipamento, datas, então tudo isso e os métodos que vão ser utilizados. Então, materiais e métodos. Depois vem resultados e discussão. Tá? Na verdade, eu até inverti aqui. Na verdade, primeiro vem a revisão bibliográfica. Então, veja bem, o desenvolvimento. Na verdade, eu colocaria em 3 etapas. O primeiro viria a revisão bibliográfica, tá? Que nós poderíamos colocar que a revisão bibliográfica ela iria abordar aqui, embasamento teórico,
tá? Poderia ter o embasamento teórico, falar um pouco aqui o método de abordagem, método de procedimento. Então, primeiro, de uma forma geral, vamos lá de novo. Desenvolvimento. Vem revisão bibliográfica, que aí é um texto com várias consultas de outros trabalhos para buscar premissas, os pressupostos, o que já foi estudado, né? Então, revisão bibliográfica. Pode vir um título, revisão bibliográfica. O outro, materiais e métodos, como eu havia mencionado. Então, é um outro título, tá? Materiais e métodos. Ele pode ter outras subdivisões ou não. Depois, vem resultados e discussões. Então, aqui minha proposta dividiu o desenvolvimento em 3 partes. Revisão bibliográfica, materiais e métodos e resultados e discussões. Isso daqui é o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Tá? Eu vou perguntar assim, professor, mas se o projeto de pesquisa não realizou, como que eu já tenho resultados e discussões? Pode-se escrever os resultados esperados. É obrigatório? Não. Não é obrigatório, porque vai depender das regras. Tá? Mas é isso, deu para entender? Mas agora eu vou explicar parte por parte. Lembrando que não precisa ter todas essas etapas. Mas pode sim ter. Então, o que é o método de abordagem? Seria escrever, né, no trabalho, nessa parte de desenvolvimento, então teu tópico lá, método de abordagem, seria descrever, contextualizar qual que é o método que vai ser utilizado no experimento. Né, perdão, no trabalho, né, porque o experimento ele já seria já um método. Então, indutivo, dedutivo, dialético, lembra, nós já tivemos uma aula sobre esses diferentes tipos de métodos. Assim também como método de procedimento. Então, abordagem, assim, como que eu vou olhar minha pesquisa? Eu vou fazer uma abordagem de comparação ou não? Né? Eu vou fazer um olhar na minha pesquisa, vai ser mais para comparar ou não? Eu vou tirar conclusões, né? Eu vou induzir, né, as minhas conclusões. Então, talvez o autor ele vai utilizar um desses métodos e ele vai fazer uma revisão, né? Vai colocar referências sobre esses métodos e, né, para depois justificar por que ele escolheu, né? Geralmente nas pesquisas das ciências agrárias, como são métodos experimentais, né, de testar, não tem esse método de abordagem, tá? Método de procedimento. Esse método de procedimento ele pode sim ter. Vai depender também do tipo de pesquisa. Tá? Lembra que eu comentei que, só voltando um pouco, no desenvolvimento eu divido em 3 partes: revisão bibliográfica, materiais e métodos e resultados e discussões. Os materiais e métodos que eu estou comentando, geralmente na área de ciências agrárias, ele vai trazer mais a questão da técnica, tá? Beleza? Mas eu aqui estou comentando assim todas as possibilidades que podem ter. Tá? Então, voltando aqui, método de procedimento. Então, é quando já quer descrever qual que é o método que vai ser utilizado para executar as etapas da pesquisa. Então, às vezes a coleta de dado vai ter um método, né? E a análise pode ter até um método diferente, eles podem até se complementar. Mas lembrando que o método ele é diferente da técnica. O método ele é mais uma visão organizacional da coisa. A técnica ela já é mais assim de execução, de ação, como que você vai fazer, como que você vai coletar, como que você vai analisar os dados. Então, né, o método de procedimento. Temos as técnicas, né, que inclusive já foi comentado, de observar, de entrevistar, tem questionários. Tá? Então, veja que não é necessário ter todas essas 3 primeiras partes. Delimitação do universo. A palavra parece um pouco complexa. Mas, em resumo, o que é delimitar o universo? É deixar muito bem claro o que você está estudando. Tá? Você está estudando o quê? Então, coloque lá as características. Você está estudando a planta da soja, só isso. Qual que é o cultivar, né? Qual que foi a origem dessas sementes? Então, assim, é você colocar, olha a palavra que eu estou vendo, delimitar
delimitação do universo. Então você vai delimitar. Não é tudo, todas as culturas da soja, né? Perdão, todas os híbridos, variedades, tudo. Não, delimita. Ó, minha pesquisa refere-se a isto. Aí você descreve, tá? Você está testando um inseticida. A palavra inseticida, ela é genérica, ela é abrangente. Então você vai colocar lá qual que é seu produto químico, qual que é a família dele, como que ele age na planta. Então caracteriza o produto, descreve, tá? Então isso que é delimitação do universo. Tipo de amostragem. Então quando não é censitário, o caso do IBGE que pesquisa todas as pessoas, mas também censitário em questão das ciências agrárias também é difícil. Se você for realizar uma avaliação da produtividade, eu falo muito, né? Avaliação da produtividade da cultura da soja nos solos do Cerrado. Você não vai verificar a produtividade ocorrida nos solos do Cerrado. Imagina todas as fazendas. Não. Você vai fazer o quê? Uma amostra em um experimento que vai representar essa condição de solos do Cerrado. É por isso que é muito importante também estar atento se a sua pesquisa, de fato, ela representa toda essa escala considerada. Então tem que considerar, será que esse clima que eu estou cultivando, ele representa todo o cerrado, o solo, né? Então tudo isso. Será que cerrado não é muito? Será que não seria mais interessante eu colocar o tipo de solo em condições de cerrado, especificar? Além de ter cerrado, ter o nível de solo, porque o cerrado tem vários tipos de solo, entende? Então tem que ficar atento a isso. Então delimitar o universo é limitar, né, a pesquisa, caracterizar ela ao máximo. Tipo de amostragem é apresentar como que vai ser realizado, né, essa amostragem, como que ela representa a população. Embasamento teórico, aí é a revisão da bibliografia. Nenhuma pesquisa parte da estaca zero. Mesmo que seja algo exploratório. Você pensa assim, mas eu vou explorar algo novo. Beleza, mas por mais que ninguém explorou aquilo exatamente, alguém provavelmente já explorou algo similar. Então talvez você vai descobrir uma nova espécie, um indício. Você vai utilizar um método de observação, ou mesmo que seja aqueles métodos lá que não são organizados, você vai citar que tem um não organizado, é esse que você vai fazer. Entende? É mais ou menos assim, sempre vai ter algo para te dar um norte. Você não vai fazer pela primeira vez uma coisa que ninguém fez nada nem parecido. Esta que é a ideia. Então aqui você, né, ninguém parte da estaca zero, mesmo que exploratório, eu comentei. Sendo assim, é preciso citar as principais conclusões dos outros autores, né? Você traz então na revisão bibliográfica conclusões semelhantes ao seu trabalho, para que depois você pode ver os pontos que se contradizem e os que não se contradizem, os que se reafirmam. Isso vai enriquecer a discussão. Tem também aqui na revisão da bibliografia, né? Pode ter também que na verdade assim, o embasamento teórico ele pode ter a parte da revisão da bibliografia e pode também ter uma subdivisão do embasamento teórico que é definição de conceitos. Então imagina que você está estudando um tema que assim você quer deixar bem claro a definição do conceito, porque às vezes ele é confundido. Então você pode aqui definir, né, conceitos importantes. Aqui tem um exemplo assim bem simples que é a palavra cultura, né? A palavra cultura ela pode estar relacionada com conhecimento popular, quais são os costumes de um determinado povo, mas cultura também pode ser o cultivo de bactérias, né? Principalmente aí pelo pessoal que dá biologia. Então tem esse termo, cultura, que olha como são bem diferentes. Tá? Cronograma, né? Então pode fazer parte do desenvolvimento. Todo projeto de pesquisa tem cronograma, que é dividir a pesquisa em partes e prever o tempo necessário para cada fase. E o orçamento também, ele é muito importante. O orçamento ele é muito importante e às vezes não é obrigado a ter, tá? Mas saiba que é importante, nem que não vá no material escrito, é importante saber quanto que vai custar a pesquisa, porque se você vai realizar algo, você precisa saber o preço para prover o recurso financeiro antes de começar. Então é isso, tá? Só reforçando, não são todas essas partes.
Pode sim vir lá o item 1, introdução. Item 2, na minha sugestão lá, revisão bibliográfica. Item 3, materiais e métodos. Item 4, resultados esperados. Tá? Item 5, entendeu? Você pode vir nessa ordem. Mas lembrando que pode ter outras divisões. Pode ter o item 1, introdução. Item 2, pode ser revisão bibliográfica. Item 3, definição de conceitos. Item 4, método de abordagem. Item 5, perceba, pode ter diferentes formas da pesquisa. Vai depender do método, da técnica, do que está estudando, tá? Não tem como engessar. É por isso que eu disse, a forma mais comum do desenvolvimento nessa parte é ter, estou repetindo de novo para ficar bem claro, é ter a revisão bibliográfica como um item, outro item materiais e métodos e outro item resultados e discussões. Para o projeto que não aconteceu ainda, resultados esperados. E para um relatório, resultados e discussões. Tá? Perceba que a outra tem a ver com isso, tá? É só uma descrição aqui para enriquecer mais. O que vai ter no desenvolvimento? Detalhamento do problema, exposição da revisão bibliográfica, detalhamento das hipóteses e suas variáveis. Lembra que na introdução tem as hipóteses, variáveis? Aqui pode ter um detalhamento maior, pode ter definições e indicadores. Lembra da questão dos conceitos? Pode ter uma descrição da população, plano de amostragem, como vai ser realizada essa amostragem, apresentação e discussão dos resultados, avaliação crítica das hipóteses e do referencial teórico, apresentação de tabelas, gráficos, quadros e ilustrações. Então aqui inclui revisão bibliográfica, materiais e métodos, os resultados, discussão, tudo não são palavras-chave que tem que ter dentro do desenvolvimento. Conclusões. As conclusões, no caso, quando você conclui, né, você vai ter que apresentar, né, uma síntese, né, das conclusões em prol do problema. Então, assim, eu gosto muito, assim, aqui está relacionado com o problema, mas eu gosto também de trazer assim, o objetivo foi alcançado dessa etapa? Então coloca. O problema, ele foi solucionado? Se não, quais foram as limitações da pesquisa? Quais são as recomendações para quem for estudar isso? Sugestões? Então a conclusão vem tudo isso. Aí fica uma pergunta, poxa, mas o projeto de pesquisa, que é algo que vai ser realizado, tem conclusão? Não tem. O relatório de pesquisa tem conclusão? Pode ter. Entende? Por isso que eu falo, tem que analisar. O que é cada etapa? Então depende. Né? Depende o tipo de pesquisa, depende a etapa que você estiver utilizando. Parece confuso, mas assim, às vezes é a falta de costume de escrever, tá? Mas é tranquilo quando for escrever, isso vai construindo aos poucos, tá? Então, a ideia é conhecer essas partes e saber a função de cada um. Referências bibliográficas. Aí eu digo para você, todo trabalho vai ter referências bibliográficas. Pode ser o projeto, o relatório de pesquisa, relatório de aula prática, porque as referências são a lista ordenada, né, das obras citadas. Ora, projeto de pesquisa, relatório de pesquisa, tudo isso você vai ter que ler outros trabalhos e trazer para o seu trabalho. Né? Então, você, quando traz para o seu trabalho algo, lembra? Você vai citar. Você lá no texto, você cita de onde que veio. De acordo com o fulano, isso. Só que daí, lá no final do trabalho, esse trabalho ele tem que estar referenciado. O que é esse referenciado? Quando você coloca lá no texto, você só vai colocar o nome do autor do trabalho que você pegou e o ano. Lá no final você vai descrever qual que é o nome do trabalho, se é o nome de um livro, se é de um artigo. Então lá no final você vai colocar a descrição completa, que se chama referências bibliográficas, né, dessas obras citadas, consultadas. Então onde pode ser utilizado dentro de tudo isso? Metodologia vai ter. Lembra lá que metodologia nós temos vários tipos de metodologia? De procedimento, de abordagem. Nós temos técnicas que a gente pode trazer como... As técnicas nós podemos colocar também em referências. Será realizada a análise do solo de acordo com a técnica tal, do método tal. E daí vem o nome do autor que propõe aquela técnica, aquele método. Aqui. A parte teórica também, revisão bibliográfica, com certeza vai ter. Né?
e instrumental teórico, né, que tem a ver também com aquela parte que eu comentei. Esse instrumental teórico tem a ver com o método de abordagem, método de procedimento. Então, são etapas que não tem como escapar das citações e, consequentemente, das referências bibliográficas. São essas aqui. Metodologia de pesquisa. Vamos considerar lá que você vai conduzir um experimento a campo. E esse experimento a campo vai fazer uma análise do solo. Antes, né, o experimento, você vai ter que corrigir o solo. Como vai ser realizada essa análise do solo? Não tem uma metodologia? Tem que citar. A análise do solo foi coletado assim, assim, assado, de acordo com a metodologia ou a técnica tal. Foi submetido à análise granulométrica para saber qual a porcentagem de silt, areia e argila, de acordo com a metodologia tal. Foi realizada a análise química do solo, de acordo com a metodologia tal, entende? Ou será realizado conforme a metodologia tal. Então vai ter algo, né? Você não vai tirar da sua cabeça, né? A não ser que seja algo novo, mas se for algo novo, tem que ter essa construção do algo novo não pode surgir do nada, assim, você pensou. Ele tem uma premissa. Se você está propondo algo novo, você pensou nesse algo novo a partir de um conhecimento anterior. Então você precisa referenciar como você chegou nesse conhecimento novo. Não pode surgir do nada uma ideia, sabe? Essa que é a importância. Para você dar confiança no que você está falando no seu trabalho. Né? Não foi simplesmente assim, eu estou inventando aqui qualquer coisa. Não. Com base nisso, com base nisso, com base nisso, você foi direcionando o seu trabalho. Bom, essas foram as referências utilizadas, tá, para esta aula. Lembrando que eu vou disponibilizar um modelo de projeto de pesquisa simplificado e um modelo de relatório de aula prática simplificado. Projeto de pesquisa é algo que será realizado. Então, o verbo, lá no material e método, será, né? Então, vai ser realizado. Quando você está escrevendo o projeto de pesquisa, que você está projetando uma pesquisa que será realizada, você vai ter as diferentes partes. Por exemplo, a introdução. A introdução você não vai escrever no futuro, porque a introdução, né, por exemplo, você muitas vezes está colocando texto de outras pessoas ali. Então você vai colocar a importância do tema, olha, a adubação do solo é um tema importante. Não tem como você colocar assim, a adubação do solo será. Não, o que você vai escrever da forma que você vai fazer é metodologia, isso já é lá no desenvolvimento, certo? Então é metodologia, materiais, métodos. Ali sim, no projeto de pesquisa, você vai colocar para o futuro. Tá? Relatório de pesquisa, vou reforçar. Relatório de pesquisa, você pode sim colocar as coisas que foram concluídas, certo? Então, foi realizado, foi colhido, foi analisado, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pode sim ter partes do relatório de pesquisa que você vai escrever que será realizado. Né? Se for um relatório parcial, no meio do experimento. Então você fez metade do tempo e vai ter mais metade à frente. Se for um relatório final, aí tudo já está para o passado. De uma maneira geral, é isto, tá? Então eu vou disponibilizar alguns modelos, deem uma olhada. Lembrando que são exemplos, né? Na verdade, eu vou até mudar o verbo. Não são modelos a serem seguidos exatos. São exemplos para nortear, para exemplificar, para ajudar aí a construir esse aprendizado. Tudo bem? Espero que tenha gostado desta aula. Até a próxima e bom estudo para você.